Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e lá no icaro.med.br/card você consegue acessar todas as minhas redes sociais, canal no Telegram, indicações de livros e outras redes, tá? Vídeos no YouTube, no meu site, para poderem acompanhar o meu trabalho para ajudar vocês em saúde, ok? Deixa eu fixar o link aqui para ficar mais fácil de vocês depois poderem acessar o material caso queiram, tá bom? Hoje vocês sabem, é o 10º encontro de Papo com Saúde e Vinho, tá certo? Boa noite para todos. E hoje, como 10º encontro, eu mudei uma coisinha no formato, que é o seguinte: eu vou sempre começar o Papo com Saúde e Vinho com um tema. Vou discutir esse tema com vocês durante 20, 30 minutos e depois a gente vai para as dúvidas, ok? Então quem já conhece o formato sabe que eu não vou responder perguntas nesse primeiro momento, onde esteja desenvolvendo o assunto, mas depois a gente vai ter aí de 30 a 40 minutos só para conversarmos sobre as dúvidas de vocês. Tudo bem? Bom, o tema de hoje é genética, epigenética e CIA, no que isso afeta a saúde de vocês. Antes que vocês perguntem, o vinho de hoje é normalzinho, Miolo Seleção, um dos vinhos, né, meia garrafa que eu ganhei de presente pelo meu aniversário, que foi essa semana. Eu tô gravando essa live hoje, dia 16 de agosto, e eu fiz 45 anos, tá? Eu fico feliz quando a maioria das pessoas fala: nossa, você não parece, isso é bom pro ego da gente. Não que isso seja necessário, mas é sempre bom. Então, o vinho tá aqui, certo? Tintim. E vamos para a live. Bom, como é que eu vou explicar genética para vocês de uma forma bem simples? Vamos supor que você more em uma quadra dessas que tem vários blocos, ok? A quadra é composta por blocos, cada bloco é composto por apartamentos e cada apartamento é construído com material de construção, tijolos, cimento, areia, ferro, concreto, por aí vai, certo? Então, obrigado pelos parabéns, né? E vamos voltar para a live. Bom, o nosso organismo, ele também é como se fosse uma grande construção dessas, tá bom? Vamos supor que, fazendo analogia, o seu organismo, seu corpo inteiro, seja como se fosse a quadra de blocos. Os seus sistemas e aparelhos como urinário, reprodutor, nervoso, músculo esquelético, circulatório, são os blocos, tá bom? Cada sistema desses e aparelho é composto por órgãos, como se fossem os apartamentos de cada bloco. Tudo bem? Cada órgão é composto por tecidos diferentes. Você tem, por exemplo, no pâncreas, você tem tecidos estruturais, você tem tecidos glandulares, secretores, você tem tecidos de preenchimento, você tem tecidos especializados em recomposição e reconstrução. Então isso seria como se fossem os materiais de construção. Então, as paredes, tá certo? E as paredes são feitas, as paredes de um apartamento, de vários materiais de construção diferentes. Então cada tecido é feito de várias células diferentes, como se fossem os materiais de construção, tá certo? É claro que um bloco de apartamentos, uma quadra, não é um organismo vivo e não tem material genético, tá bom? Quando você tem que reconstruir uma parede, fazer uma reforma ou construir um apartamento, você chama um engenheiro, um arquiteto, para poder fazer aquele projeto do jeito que você queira, certo? E ele vai te dizer o que dá para fazer e o que não dá, de acordo com a sua vontade e com o resultado final que você queira obter. Dentro do nosso corpo, quem controla esse processo é o cérebro, obedecendo às ordens da mente. Tudo bem? Mas dentro de cada célula nossa,
nós temos o nosso material genético no núcleo, que é a parte central que comanda a célula. Tudo que a célula vai fazer é controlado pelo núcleo. E o que o núcleo faz, basicamente? Ele lê o seu material genético, que é o seu DNA, para saber que proteínas que devem ser construídas, como que devem ser construídas, e para poder ler a receita de bolo para fazer isso. Então, dentro de todas as nossas células, a gente tem o mesmo material genético, que é um filamento bem longo, que só se transforma em partes menores, chamadas de cromossomos, que são conjuntos de genes, quando aquela célula vai se multiplicar. Fora isso, nosso material genético, que fica dentro do núcleo das células, ele é como se fosse um grande novelo de fio. Como eu já disse, esse novelo só é desenrolado e transformado em cromossomos. Nós temos 46 como seres humanos, sendo 2 ditos sexuais, XY ou XX, tá certo? E 44 chamados de somáticos, soma de corpo, ou seja, que vão construir o nosso corpo. Mas, Ícaro, se todas as nossas células têm o mesmo material genético, como é que elas sabem qual parte do DNA que é para ser lida? Por exemplo, como é que uma célula de neurônio ela vai saber que não é para ler o código genético que seria lido por uma célula? A parte do código genético seria lido por uma célula da pele. Estima-se que o cérebro é que controle isso. Ei, você é de pele. Você vai ler a parte dos seus genes que tem a ver com pele. Ei, você é de pâncreas. Você vai ler a parte do código genético que tem a ver com pâncreas. E toda vez que o código genético é lido, a sua célula vai saber que proteínas ela tem que construir, o que ela tem que fazer dentro daquela célula. Tudo bem? E a gente transfere isso para os nossos descendentes. A gente transfere parte do nosso código genético. O homem transfere 50% e a mulher transfere 50%. 50% então vai para o espermatozoide, 50% vai para o óvulo, e quando eles se encontram, uma nova vida é formada através da combinação de 50% do material genético da mãe, 50% de material genético do pai. Entretanto, esses genes, eles são misturados para que você não tenha a mínima chance de ter um ser humano com código genético igual a de outro que exista por aí. Então, não existe um só ser vivo que tenha o mesmo código genético de outro, a não ser os chamados gêmeos univitelinos, aonde o código genético foi formado, tá? Mas no processo de divisão das células para formar o corpo do feto, você teve uma divisão. E mesmo assim, vocês vão ver que gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos que vieram do mesmo material genético, eles ao longo da vida vão manifestar corpos, reações, metabolismos diferentes, por mais que tenham as mesmas, entre aspas, tendências. Por que isso acontece? Acontece pelo seguinte: o jeito como a gente vive, nossos hábitos de vida, o meio ambiente no qual nós estamos inseridos, eles afetam bastante o jeito como o nosso código genético vai ser manifesto. Hoje, mais cedo, eu compartilhei um vídeo da doutora Gisela Savioli, nutricionista, uma nutricionista em quem eu confio muito, muito boa, e ela fez um vídeo sobre ácido fólico, onde é falado também de genética e de vitamina D com o Dr. Cícero Gali Coimbra, que é um grande expoente da medicina mundial, e ele é, digamos assim, especialista em vitamina D de dado e fatores associados à função da vitamina D, entre eles o ácido fólico. Sugiro que vocês assistam, ok? E nessa live ele explica que o nosso código genético, ele sempre vem com alguns defeitos, digamos assim, algumas tendências que a gente herdou dos nossos parentes e que não são favoráveis a nós, bem como tendências de força, maior força, tendências positivas em algumas coisas, algumas áreas da vida. Por exemplo,
uma pessoa pode ter sido gerada com uma tendência à resistência a doenças, boa imunidade, tendência, tá? Que veio de uma família que praticamente não tem doenças e tem uma boa imunidade. Não significa que ela também vá ter. Isso depende de como ela vive a vida dela, vai viver a vida dela, depende do meio ambiente na qual ela vai estar inserida, ok? E ao mesmo tempo, a gente tem tendências também negativas possíveis. Por exemplo, uma doença que se repete na sua família, isso não acontece com todas, mas um câncer de mama, por exemplo, possivelmente se repete na família, principalmente se vier dos dois lados, tá? Tem casos de câncer de mama nos dois lados da família, a pessoa nasce com uma tendência maior a ter câncer de mama, tá bom? Mas não são todas as doenças que passam de geração para geração como uma tendência maior a você gerar aquela doença. Tudo bem? Então, aqui eu já respondo uma das perguntas que eu tirei de perguntas que vocês me fizeram até hoje sobre genética e epigenética, que é: genética é tendência ou sentença? Genética é sempre tendência, tá? Você tem a tendência a desenvolver algo, a ter algo herdado dos seus familiares. Não é uma sentença. Se tem vários casos de hipertensão na sua família, de pressão alta, você não está fadado ou fadada inexoravelmente, inevitavelmente a ter pressão alta. Depende de como você vive a sua vida e do meio ambiente ao qual você foi exposto ou exposta, principalmente nos primeiros anos de vida, mas ao longo da vida toda isso também acontece, ok? A todo momento a gente está modulando o nosso código genético. O que é modular? A todo momento, pela sua alimentação, pelos seus hábitos positivos, como respiração, água, qualidade da água, exposição solar, desintoxicação frequente, evitar intoxicações, pegar sol, sono adequado, exercícios físicos. A todo momento você está modulando a expressão dos seus genes. O que é isso? Você está mostrando para o seu corpo quais genes devem ser lidos e você manifestar o que eles codificam no seu dia a dia, tá certo? E quais genes devem ser silenciados, principalmente através do processo chamado de metilação, que depende muito do folato, do metiltetrahidrofolato, que é o ácido fólico ativo, da natureza, tá? E da vitamina D de dado, de bons níveis de vitamina D. Claro que tem vários outros fatores que afetam, mas sobretudo esses dois. Então, através dessas substâncias, vitamina D é um hormônio, né? E do ácido fólico e da metilação, que é muito influenciada, por exemplo, pelo SAMe, S-adenosilmetionina, que eu já falei em um vídeo que está lá no YouTube, no icaro.med.br/SAMe, entre outros compostos. Você a todo momento está ensinando para o seu corpo que genes devem ser expressos e quais devem ser silenciados em você. Esse é o resultado de um processo chamado de metilação, que depende dessas substâncias que eu falei, principalmente, entre outras. Então, respondendo a essas perguntas que eu fiz para vocês mais cedo no post divulgando esse Saúde com Papo e Vinho de hoje, vamos lá. Doenças graves ou aquelas que se repitam na família merecem sempre grande preocupação da minha parte? Não, não merecem. São algumas doenças que guardam uma relação muito grande com genética e epigenética. Ícaro, o que é epigenética? Epigenética é essa faculdade que nós temos a todo momento de manifestar genes positivos, tá? Ou de silenciar genes negativos. Ou o contrário, se o seu estilo de vida for ruim. Manifestar genes negativos e silenciar genes que seriam positivos para você. Eu preciso que vocês entendam que os estudos científicos dos últimos 20 anos mostraram que o que mais mostra se a sua epigenética vai ser favorável para você ou não no seu dia a dia é o seu estilo de vida, são seus hábitos de vida. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, suplementação, o quanto de sol você pega,
desintoxicação e diminuir a intoxicação, combate ao estresse, porque o estresse é um grande silenciador de genes positivos e um grande promotor da transcrição de genes negativos para você. Então, entenda, genética é tendência, não é sentença. É perfeitamente possível que uma família bastante doente tenha em você aquela pessoa que não vai manifestar quase nada de doenças que a família teve ou novas, tá? Se você tiver bons hábitos de vida. Mas também é perfeitamente possível que se você levar uma vida com péssimos hábitos de vida, você comece a manifestar doenças que ninguém na família manifestou, ou gente bem lá atrás, tá bom? E que não era para você manifestar nem para você criar. E aí você pode mudar o seu código genético sutilmente, de forma que essa tendência passe para os seus descendentes, tá? Aqueles que você ainda vai gerar. Claro que aqueles que você já gerou, eles estavam sujeitos ao seu código genético até o momento de você ter fabricado o óvulo ou o espermatozoide, tá? O que eu estou dizendo para vocês? Que você a todo momento está transformando sutilmente seu código genético em algo favorável para as novas gerações ou algo desfavorável para elas. E que o que mais afeta isso são seus hábitos de vida, como você leva a sua vida, tá certo? Por isso que quando a gente ouve falar aí que uma celebridade fez um teste genético e descobriu que tinha uma tendência genética forte para desenvolver câncer de mama, vai lá e tira as 2 mamas. Poxa, será que essa pessoa não poderia melhorar os seus hábitos de vida a ponto de não manifestar isso, de aumentar suas chances de não manifestar, ao invés de partir para retirar as 2 mamas? Sabe? Eu acho isso uma coisa desnecessária, sabe? E que dá um exemplo ruim para as outras pessoas. Mas cada um é dono do seu corpo, né? Para ver o que vai fazer. Eu acho que faltou um aconselhamento genético adequado. Até porque a gente sabe hoje em dia que mesmo uma genética muito forte familiar, para a maioria das doenças que tenham um fundo genético, vai fazer com que você tenha no máximo 30% a mais de chance de desenvolver aquela doença. É muito pouco, já que mais de 60% acaba sendo realmente hábitos de vida, estilo de vida, que eu explico no icaro.med.br/mini curso, que você pode acessar aqui no icaro.med.br/card, tá bom? Ok. Se minha família é toda bem saudável, eu posso ficar mais tranquilo porque dificilmente teria algo grave na vida? Não. Isso só significa que você nasceu com uma tendência genética maior a não ter nada mais grave naquela área em que a sua família exibe uma força genética, tá? Todo mundo ao longo das suas vidas manifestou uma vida mais saudável. Significa que você deve ter vindo com um código genético mais favorável para ter essa tendência. Mas já disse e vou repetir, se você levar uma vida de caca, que você não se cuida, aumenta as suas chances. Por exemplo, uma pessoa que não tenha nenhum caso de câncer de pulmão na família, mas ela resolve fumar bastante a vida inteira ou se expor a muitas toxinas ambientais inalatórias ou a fatores cancerígenos mais envolvidos, por exemplo, em câncer pulmonar, como arsênico e cádmio. Pode ser que essa pessoa manifeste um câncer de pulmão que não estava nos familiares, tá, de várias gerações, e daí para frente todos os descendentes dessa pessoa têm uma tendência um pouco ou mais aumentada, depende de vários fatores, para ter o câncer de pulmão, ok? Mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, que tenho vários casos de AVC, hipertensão e diabetes em familiares, tios, primos, avós, pai, mãe, para diabetes. Eu não tenho diabetes e sempre cuidei bem de não consumir excesso de carboidratos, de ter exercícios físicos. Possivelmente para Gigi, que é a minha filha, eu não passei a época passada, tá? A época que eu fiz o espermatozoide para gerá-la, ok? Eu não passei, pelo meu lado, uma tendência aumentada
para ela ter diabetes. Deu para entender? Respondendo as outras perguntas, então. Qual é a real importância da genética na minha vida? A real importância da genética é, se você tem uma genética forte, positiva, ou tem uma tendência a ter alguma doença geneticamente, porque vários familiares seus tiveram, e aquela doença tem um componente genético estudado bem estabelecido, você tem no máximo 30% a mais de chances, em geral, do que a população geral de exibir aquele padrão genético na sua vida, de acordo com os hábitos de vida que você leve ao longo da vida. Basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. E o que é a epigenética? Epigenética é a capacidade que todos nós temos ao longo da vida de silenciar genes ou de expressar aqueles genes de acordo com nossos hábitos de vida. Então, epigenética é a ciência que estuda quais são os nutrientes e comportamentos e influências ambientais que facilitam com que você expresse alguma coisa no seu código genético ou dificultam que você expresse, sendo algo positivo ou negativo. Tudo bem? Trocando em miúdos. Genética é tendência ou sentença? Como eu disse para vocês, genética é tendência. Epigenética é que vai importar como que seus hábitos de vida estão facilitando ou dificultando que você expresse coisas que estão no seu código genético. Ou seja, essa é uma questão de tendência então para a genética e não sentença. Eu digo isso para vocês entenderem de uma vez por todas que genética, mesmo que você estude, por exemplo, genes para Alzheimer, se você tem ApoE4 em você, que foram muitos falados, né, esses genes, do ponto de vista de que, nossa, quem tem que cuidar bem mais de Alzheimer, porque tem uma tendência maior de manifestar, de desenvolver Alzheimer. Hoje em dia já se sabe que a tendência é aumentada para quem tem esse gene ApoE4, sim, mas não é uma tendência tão aumentada assim, se você tiver bons hábitos de vida. Libertador isso, né? Para a gente saber que Deus é pai, não é padrasto. A todo momento você pode se livrar de algo negativo na sua genética, ou a todo momento você pode viver uma vida melhor e ter maiores chances de expressar uma força que os seus antepassados passaram para você numa determinada área na vida. Ok? O que é que faz eu desenvolver algo que geneticamente parece estar na família, mas algum familiar que cuida da saúde menos do que eu simplesmente continuar bem? Ou seja, caramba, aquele cara que bebe pra caramba, tem um monte de câncer de fígado na família e ele nunca desenvolveu. E eu já estou sem beber nada, cuidando do meu fígado, com alguma coisa no fígado que me faz preocupar com desenvolver um câncer de fígado. Ei, pessoas diferentes têm tendências diferentes. Você tem que ver também o restante do meio ambiente ao qual aquela pessoa esteve exposta, desde o momento do seu nascimento ao longo da vida, o conjunto de estresse, o conjunto de hábitos de vida, e não se compare muito com outras pessoas. Veja se os seus hábitos de vida estão bons. Tem um checklist bom disso para vocês no icaro.med.br/questionário e no icaro.med.br/mini curso. Você encontra esses links aqui no icaro.med.br/card. Tá bom? Se eu não me cuidar, eu posso não só desenvolver algo novo, mas também passar isso à frente para os descendentes futuros? Sim. Sim. Durante muito tempo a ciência pensou que o código genético era imutável. Gente, se ele fosse imutável, a gente estaria ligado a um destino fatalítico, né? De que você não tem como mudar seu código genético, não importa se você vive uma vida melhor ou pior, e aquilo você vai passar para os seus descendentes. Deus é pai, não é padrasto, não é assim que acontece. A todo momento, você muda seu código genético gentilmente, sutilmente, e você pode sim transformar seu código genético para algo melhor para as próximas gerações, ou pior, se não viver direito, tá?
O que mais importa em termos de herança pelos genes? Também seus hábitos de vida, pelo fator que eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, o que você cuidou e o que você não cuidou direito na sua vida. Ok? Por que nos últimos anos fala-se tanto de telômeros e na prática, por que eu deveria preocupar-me com eles? Descobriu-se que no final dos seus cromossomos, em geral do seu código genético ali, tá desenrolado, você tem estruturas chamadas de telômeros, como se fossem a ponta do cadastro do seu tênis, tá bom? Então, quando o seu código genético está espiralado num novelo, como eu informei para vocês, que é assim que o seu código genético fica quando as suas células não estão se multiplicando, tá bom? No final deles, você teria essas estruturas chamadas de telômeros, e a cada vez que a sua célula se multiplica, o seu telômero é encurtado. Quando ele chegar num ponto zero, aquela célula para de se multiplicar e você está programado para morrer. Aquela célula não vai mais se multiplicar. Isso é um dos fatores relacionados a envelhecimento e perda de funcionalidade. A gente descobriu hoje em dia que existem enzimas chamadas telomerases que são relacionadas ao tamanho dos telômeros. Tem um livro muito legal da Elizabeth Blackburn, de 2009, ela ganhou o prêmio Nobel por isso, que explica bem o que você pode fazer para alongar mais os seus telômeros e diminuir o encurtamento deles, ou seja, assim ganhando mais vida com qualidade de vida. E basicamente o que ela fala no livro dela são os suplementos, os alimentos e os hábitos de vida que podem ajudar você a ter telômeros mais longos por mais tempo, o que está relacionado a uma melhor qualidade de vida e mais longevidade com bem-estar e com saúde, ok? O que mais importa para a minha saúde atual e futura? É genética e fatores associados? Para terminar, não. O que mais importa são seus hábitos de vida e estilo de vida saudável. É isso o que mais importa para você, para fechar esse tema, ter uma epigenética favorável para esta vida sua e para você ter uma genética saudável para si e para poder expressar e para poder ir para os seus espermatozoides ou óvulos, espermatozoides se for homem, óvulos se for mulher, claro, e passar para os seus descendentes uma genética favorável. Ok? Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque eu estou ficando cansado já de ver gente aterrorizada com genética, como se a questão fosse o seguinte: se a minha genética é boa, um brinde a isso e vamos viver a vida como der, porque eu vou ter a vida inteira uma saúde top porque a minha genética é favorável. Não. Se você fizer cagada nos seus hábitos de vida, em expor-se demais ao meio ambiente tóxico, seu código genético pode ter uma expressão não favorável para você e você ainda pode seguir em frente passando para os seus descendentes uma genética desfavorável. Ou então aquelas pessoas que, ai meu Deus, eu tenho câncer de mama ou de próstata em vários familiares, então não interessa o que eu faça no meu dia a dia. Vou tomar um vinho e vou me conformar com o futuro que eu vou ter um câncer. E eu não posso fazer nada sobre isso. Sempre pode fazer alguma coisa? Sim, para ter uma existência melhor, melhorar seu código genético e melhorar a tendência genética que você vai passar para os seus sucessores, ok? Então agora, vamos para as dúvidas de vocês. Por favor, digam quais são as dúvidas de vocês, principalmente sobre o conteúdo de hoje, e eu vou, a partir desse momento, responder as dúvidas de vocês. Digam aí se vocês gostaram da live até agora e, por favor, compartilhem, comentem, deem seu like, sabe? Deem sugestões de melhoria, porque eu fiz essa mudança de formato hoje para atender melhor vocês. Considerando que a minha avó e tia materna foram diagnosticadas com transtorno bipolar, quais as principais atitudes preventivas que eu devo ter? Aquelas que eu já ensinei para vocês no icaro.med.br/mini curso, que é melhorar seus hábitos de vida.
tá bom? Doutor, por que no nosso organismo falta sódio? As duas maiores causas de falta de sódio são tomar água em excesso, consumir pouco sal rosa no dia a dia, sal integral no dia a dia, ou urinar demais, ou tomar diuréticos demais. Tudo que faça você urinar demais, tá? Ou tomar água demais, ou consumir sódio de menos. Quando devo suplementar ácido fólico? Na minha opinião, nunca. O ideal é você suplementar metil tetrahidrofolato, que é o MTHF, e checar se não tem a mutação MTHFR. O que você acha do DEA em cápsulas? É legal? Pode usar 36 anos. Você tem que fazer exame para ver se tem carência de DEA e aí suplementar se necessário, sob orientação médica. Eu falo do DEA no icaro.med.br/DEA. Tá? Meu marido tem seguido os 12 hábitos recomendados por você. Ainda não conseguiu se livrar do medicamento para hipertensão. Quais os hábitos prioritários para desmamar da valsartana? Luísa, vá lá no icaro.med.br/hipertensão. Falei tudo lá. Doutor, tem experiência do partido agora para que ser exatamente? Não entendi a pergunta. Doutor, existe uma forma da B9 que é o ácido folínico. Conhece? Sim, é uma forma que tem uma utilização pelo corpo razoável, ok? E não é utilizada por endoparasitas ou parasitas intestinais. Então pode ser uma boa para se utilizar se você principalmente está suspeitando que você tenha bactérias e parasitas intestinais que possam se beneficiar de você repor o ácido fólico, né? Se você ainda repõe isso, né? Ou o metil tetrahidrofolato, tá bom? Qual o valor de sódio bom? Eu considero para os meus pacientes acima de 140 e abaixo de 146, tá? Mas para o laboratório que eu costumo ver os parâmetros. Vitamina D sem K2 não funciona? Funciona, mas funciona menos e pode trazer mais efeitos colaterais, tá? Lá você fala só transtorno alimentar versus ansiedade? Não, falo de tudo. Minha mãe tem Alzheimer, devo me precaver com ômega 3? Na minha opinião, sim. Sendo vitiligo uma doença autoimune, existe a possibilidade de reverter, abrandar a despigmentação da pele sem medicamentos? Sim, existe a possibilidade. Muito boa live, obrigado. Doutor, o senhor tem experiência com Viscum Album injetável para câncer? Não tenho experiência com essa substância injetável para câncer, desculpe. Quem me conhece sabe, quando eu conheço, eu falo, quando eu não conheço, falo. Vou fazer o protocolo de limpeza do fígado e vesícula, isso realmente é bom? Para alguns casos é bom, principalmente quando já segue bem o que está no icaro.med.br/mini curso, senão pode ir mal, tá? Lígia, não entendi sua pergunta. Doutor, melatonina ajuda no sono mesmo? Sim, quando o problema do sono é por carência de melatonina. Sugiro que você pesquise melatonina no meu site e antes de tomá-la que corrija o que está em icaro.med.br/sono ideal, porque o que está lá é o que você tem que corrigir primeiro antes de pensar em melatonina. É ruim suplementar D3 com K2 e cálcio? Não, mas tem que acompanhar os níveis, o magnésio e tudo. Sou concurseira e depois de 8 meses de estudo, noto o surgimento de uma leve ansiedade e o sono antes era bom e está fragmentado. Alguma sugestão? Sim, você otimizar o que está no icaro.med.br/ansiedade, no icaro.med.br /sono ideal e no icaro.med.br/saúde cerebral. Qual a alimentação para aumentar os telômeros? Você pode checar no meu site Envelhecimento Saudável. Eu dei dicas para isso lá em geral. É porque varia muito de acordo com cada caso. Como reduzir ao máximo as chances do meu marido ter câncer de intestino, já que a tia e a mãe tiveram? Seguindo o que está em icaro.med.br/saúde intestinal. É porque é muita coisa para falar aqui. Doutor, conhece o chá Tulsi? O que eu acho caso conheça? Acho ótimo, acho muito bom. Como limpar o organismo dos metais pesados? Tem muitas formas diferentes. Tem o suco verde, tem o DMSA, tem a zeólita, tem o coentro, tem a água de quiabo, tem vários soros injetáveis. Então depende do caso, do grau da desintoxicação e de quais são os metais que a gente está falando. A síndrome de Down é genética. A epigenética pode reverter ou, se não, mitigar? Mitigar, sim. Reverter, não.
Lá a sua página fala sobre a relação transtorno alimentar e ansiedade? Com certeza, Lígia. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Doutor, tem alguma live sua sobre colesterol? Sim, tá no icaro.med.br/colesterol. O filme Vida Sem Câncer que você dá entrevista está no Now. Sim, está, Fabrício. 90% do documentário é top. Eu vou compartilhar, porque eu assisti o documentário e gostei. Mas tem o posicionamento de um especialista ouvido lá que eu não gostei, sabe? Mas eu vou compartilhar porque a grande maioria do documentário ficou muito boa e presta um serviço à população. Então eu devo compartilhar em breve para as pessoas que eu recomendo assistir, tá? Doutor, quem trabalha à noite tem alguma sugestão para não cair a imunidade? Sim, eu explico no icaro.med.br/sono ideal. Doutor, por falar em parasitas, é verdade que ao usar albendazol deve-se interromper o uso de suplementos, pois o albendazol inibe a absorção dos nutrientes? Nunca ouvi falar de que o uso do albendazol prejudique tanto assim a absorção de nutrientes, até porque dose única, curtíssimo período de tempo, nunca vi nenhum estudo sobre essa questão ainda, ok? O que pode ser feito para reduzir os efeitos do vitiligo? Otimizar a imunidade, tá? Sem dúvida, melhorar os hábitos de vida, diminuir o estresse, que é um dos principais fatores que leva à morte dos melanócitos. Doutor Ícaro, o que fazer em caso de epilepsia em criança? Silvia, tem que estudar quais são as causas do transtorno epilético, quais áreas do cérebro são afetadas, os hábitos de vida da criança, quais são os nutrientes que podem estar faltando, quais são as intoxicações a que está exposta. É muita coisa, tá? Quais suplementos são prejudiciais para os rins? Desconheço suplementos que, usados em quantidades adequadas e para um paciente que tenha bons hábitos de vida, principalmente ingestão adequada de líquidos e exercícios, que possam prejudicar. Desconheço, tá? Agora, tem substâncias entre os medicamentos que são nefrotóxicas e aí tem que corrigir os hábitos e evitar essas, tá? Posso tomar cloreto de magnésio sem fazer exames? Não recomendo. O ideal é acompanhar exames de magnésio. Gostaria de ver uma live sobre fibromialgia. icaro.med.br/fibromialgia. É só você acessar, já está lá. Iodo, como usar e pode todos os dias? Você precisa dosar seu iodo e ver se tem carência, né? Para poder saber se pode suplementar em qual dose. Isso varia. Se tomar muita vitamina D3, pode dar calcificação no pulmão? Pode, mas é raríssimo isso acontecer se for usada direito, com os cofatores adequados e para quem tenha realmente carência. Qual documentário? Vida Sem Câncer. É um documentário que tem uma participação minha, do Dr. Vitor Sorrentino e de vários outros nomes, tá? Que está disponível no Now. Muito obrigado por responder a dúvida. De nada. Qual é o doutor que falou coisa que não são legais do documentário? Quero aprender. Perdão, mas eu não vou queimar nenhum profissional numa live pública como essa. Se quiser perguntar em direct, eu posso dizer aquele especialista com quem humildemente eu tenho minha discordância de ponto de vista, mas não vou fazê-lo para um brilhante documentário em todo o restante só por conta de uma pessoa publicamente aqui. Quem tem desbiose severa ou já teve, pode fazer jejum intermitente? Sim, e pode ajudar, mas não com a desbiose atual severa. Sugiro corrigir junto ou antes. Doutor, posso tomar cloreto de magnésio sem fazer exames? Já respondi. Doutor, o senhor conhece a síndrome da deficiência comum variável? É uma doença que não fabrica as imunoglobulinas. O que fazer? Desconheço, eu não posso opinar. Desculpe. O exame de sangue do meu filho, que é adulto, tem uma alimentação saudável, deu leucopenia confirmado. O que pode ser feito para aumentar os leucócitos? Luísa, leucopenia pode ser uma coisa completamente transitória e pode até ser uma coisa relacionada a uma infecção viral que tenha combatido recentemente e depois pode reverter espontaneamente junto a bons hábitos de vida. Em geral, se não está adoecendo com frequência, é só acompanhar. Doutor, o que fazer para melhorar a função da tireoide? Vá lá no icaro.med.br/tireoide
que é um dos materiais mais completos sobre saúde da tireoide que eu conheço na internet. Tem muita coisa lá no icaro.med.br/tireoide, tá? Meu filho, pouca comida, que é só sucos e leite. Posso suplementar? É arriscado suplementar uma pessoa que tenha hábitos de vida ruins. Poder pode, mas eu sugiro você ver o que está no icaro.med.br/suplementação. Silvia, doutor Ícaro, fale sobre acupuntura. Excelente, funciona na maioria dos casos, junto ao que eu falo em icaro.med.br/mini curso, tá? Como subir os glóbulos brancos? Bons hábitos de vida, basicamente. E tem alguns suplementos que podem ajudar, que eu falo no icaro.med.br/imunidade. Atletas que suam muito podem usar que formas de potássio? Algumas formas de potássio podem causar dor no estômago? Sim, algumas formas podem causar dor no estômago, principalmente se tomadas em jejum, em excesso. E o potássio tem várias formas possíveis, quelado, citrato, cloreto de potássio, mas isso é bom ter o acompanhamento de um bom nutricionista ou um bom médico. Posso tomar bicarbonato dose baixa? Poder, você pode. Eu é que não posso indicar isso para você sem conhecer seu caso, tá? Qual é o mínimo e máximo de vitamina C por dia que podemos usar? Para os meus pacientes, eu prescrevo um mínimo em geral de 500 miligramas, os adultos, e um máximo de 2 gramas por dia, mas isso varia muito de acordo com cada caso. O uso do anticoncepcional antecipa a menopausa, dependendo da dose de por quanto tempo, infelizmente pode levar a isso. Doutor, dentes muito frágeis, tem alguma coisa a ver com falta de alguma vitamina? Pode ter a ver com carência de vitamina D de dado, com carência de vitaminas do complexo B e com carência de cálcio, magnésio, principalmente, tá? Boro. Doutor, gratidão por nos responder. Qual o mínimo e máximo de vitamina D que podemos usar diariamente? Varia muito. Tem gente que usa 2.000 unidades por dia e mantém bons níveis. Tem gente que usa até 80.000, 100.000 no protocolo do Cícero Galli, sob acompanhamento médico. Então varia muito. Doutor, boa noite. Kombucha, posso tomar todos os dias? Não recomendo. Senão você pode proliferar excesso de bactérias nos intestinos, o que não faz bem. Tá? Eu tomaria dia sim, dia não, ou até espaçando mais. Dizem que vitamina PQQ é boa para a função mitocondrial, encontrada no natô e salsinha. Sim, o PQQ eu prescrevo para vários pacientes quando eu quero otimizar a multiplicação de mitocôndrias no organismo. Doutor, você é uma bênção. Obrigado, Sandra. Tem live sobre bioquímica da tireoide. Fala da relação T3-T4. Sim, no icaro.med.br/tireoide. Jejum intermitente poderia levar ao diabetes mellitus? Nunca. Jejum intermitente costuma ajudar a tratar e até curar, mas levar nunca vi, quando bem feito. Depois que reduzimos os carboidratos em nossa alimentação, meu marido e meu filho tiveram um aumento significativo de ferritina. O que pode estar errado? Sugiro que a senhora vá em icaro.med.br/ferritina. Isso vai responder sua dúvida. Glicose de 97 está alta? Para os meus pacientes, eu costumo falar que sim, tá? Está certo, melhor não falar o nome, mas pode dizer qual é o assunto que discorda até para eu pesquisar mais? Sem dúvida. O ponto de vista que eu discordo está nos primeiros 5 minutos do documentário, em um dos primeiros especialistas que falou. Doutor, suas lives são de excelência. Deus continue lhe abençoando. Obrigado a todos nós. Hudson, estou com esteatose hepática grau 3. O SAM me ajudaria no tratamento? Muitas vezes sim, mas seria legal dosar sua metionina, tá? Para poder saber com mais certeza. Como aumentar a ferritina? Mais ferro na dieta, mais exercícios físicos, melhores hábitos de vida, mais proteínas variadas na dieta, tá? Daniela, vejo muitos profissionais dizendo que praticamente 80% da população tem deficiência de magnésio. Sim, que seria interessante suplementar e que os exames mostram só o magnésio que está no sangue e não que está na célula. Sim, é só você dosar o magnésio intraeritrocitário ou fazer a dosagem de magnésio no fio de cabelo, ok? Parei o anticoncepcional nesse mês. Posso ter algum sintoma ruim por parar? Pode, porque o corpo ainda vai recompor o equilíbrio hormonal adequado, ok? O que acha da ozonioterapia? Adoro ozonioterapia, mas infelizmente ela é considerada experimental no Brasil. Posso fazer perguntas sobre Covid? À vontade. Infecção urinária tem cura? Tem. K2 é excelente, principalmente junto à vitamina D em doses adequadas.
Como melhorar as câimbras diárias? Potássio, magnésio costumam ajudar bastante. Cálcio também, junto a boas doses de vitamina D3. Quais alternativas que, sob supervisão médica, o doutor indica para substituir a pílula anticoncepcional? Substituir o efeito da pílula anticoncepcional para a anticoncepção, pode-se cogitar os métodos de barreira ou o DIU de cobre, ok? Se a sua pergunta era essa, são as vias principais. Fui diagnosticado com fibromialgia sem exames. É normal isso? Sim, porque o diagnóstico de fibromialgia, em geral, não tem a ver com exames, mas sim com clínica. É verdade que se consumimos 250 mg, é verdade que devemos consumir 250 mg de vitamina C a cada 4 horas? Para muitas pessoas isso é uma verdade, tá? Muita queda de cabelo pode ser diomirena ou estresse faz isso? Sim, pode ser. Vá lá no icaro.med.br/queda de cabelos e você vai ver várias coisas que vão ajudar. Kefir pode tomar todos os dias? Tem o desbiose. Não recomendo usar todos os dias por períodos de tempo muito prolongados. Pode ir para o outro lado, excesso de bactérias nos intestinos. Alguma dica para diminuir lipoma sem procedimento invasivo? Não, porque se você tem realmente uma tendência genética a formar vários lipomas, melhore seus hábitos de vida em geral e veja se essa tendência para de se manifestar tanto. Costuma funcionar, mas se continuarem apesar disso, eles devem diminuir de frequência, mas pode ser se conformar. Posso ter complicação com o consumo de sal integral? Sem dúvida, se em excesso. Muito obrigado pelas respostas. Disponha. Água em jejum com limão tem que ser morna? Melhor, mas não é obrigatório. Eosinofilia sempre confirmada nos exames de sangue. Devo me atentar a quê? Basicamente, parasitas, vermes e alguma alergia não tratada adequadamente. Deus te abençoe, disponha, que abençoe vocês também. Já fiz várias, não encontra a causa da minha queda de cabelo. O que poderia ser? Vá lá no icaro.med.br/queda de cabelos. Já fiz uma live para ajudar vocês nos principais fatores. Doutor, o que fazer na menopausa com a irritação e calores? icaro.med.br/menopausa. Já falei lá. Sementes de urucum, encontrei isso muito barato, rico em nutrientes, mas temo que essas sementes possam conter lectinas e antinutrientes. O que o doutor acha? Que você deve deixá-las da noite para o dia ou até 24 horas de molho na água com vinagre de maçã, tá? Ou vinagre qualquer. No dia seguinte você lava, tá? Passa uma outra água, deixa ali um pouquinho na água e depois tira aquela água para tirar os restos de vinagre e aí você vai poder usar com um pouco mais de segurança. Como garantir o correto funcionamento do fator intrínseco para a absorção de vitamina B12? Manter uma boa acidez estomacal e uma dieta adequada. Isso aí é o básico. Dizem que se comer fruta com comida atrapalha a digestão. Não, depende das frutas. Isso é mais verdade para as ricas demais em carboidrato. Doutor, você receita homeopatia? Claro, eu sou homeopata. Anticoncepcional faz mal? Demais. Falo sobre isso no icaro.med.br/anticoncepcionais. Iogurte desnatado pode? Não recomendo para ninguém, tá? Mais por conta do leite e dos seus fatores de proteína e lactose. O exame de metionina é obrigatório para correlacionar com a homocisteína? Eu acho que é uma boa sim para correlacionar. Pode usar filtro de barro? Ele filtra o cloro? Filtra pouquíssimo cloro, tá? Ele não é para isso. Minha dosagem de insulina deu 26,9. O que fazer para diminuir essa resistência insulínica? Low carb, equilíbrio dos hormônios, jejum intermitente e o que eu explico em icaro.med.br/carboidratos. Alguma dica para barrar miomas? Sim, tem um bom equilíbrio hormonal e bons hábitos de vida. É verdade que quem tem tipo sanguíneo O tem menos tendência a contrair Covid? Nunca vi nenhum estudo científico sólido que comprove isso. Doutor, tenho 36 anos, estradiol 167, testosterona 32, LH7. Tá baixo? Perdão, mas eu não posso interpretar exames no meio de uma live geral sem conhecer o seu caso, tá certo? Eu teria que correlacionar com outros hormônios e com seus hábitos de vida. O que acha do glicosil? Eu passo para alguns pacientes. O glicoxil, né? O Pediasure pode suplementar a alimentação infantil? Não acho que seja uma boa em geral. Se o pediatra falar que sim, aí é com ele.
Doutora, a proteína de ervilha é boa para ganhar massa muscular? Sim, é uma das mais completas. Cadê o vinho? Tá aqui, já falei dele no começo da live. Tem conhecimento do efeito do limão nos dentes? É claro, o excesso de acidez pode prejudicar os dentes e descalcificar, desmineralizar. Por isso que para quem gosta e exibe algum grau de descalcificação dos dentes, eu recomendo fortemente que tome com canudinho e passe direto sem bochechar, sem passar pelos dentes. Sangue nas fezes há mais de uma semana é preocupante? Tem que investigar sim. Semente de abóbora é boa para a imunidade? Sim, por vários fatores diferentes, vários nutrientes ali. LDL que continua subindo com a cetogênica. Como fazer para baixar naturalmente? Bons hábitos de vida, bons suplementos para isso e o que está no icaro.med.br/colesterol. Alessandra, você é o melhor médico da atualidade, sempre se preocupando com o próximo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Eu só tento vir aqui, sempre, com informações que eu julgo relevantes, frutos de muito estudo, de experiência prática, de uso no consultório e de realmente uma casuística de que funcionem. Obrigado. Eu tomava água com limão o dia inteiro, comecei a passar mal com H. pylori e descobri através de uma colonoscopia uma síndrome do intestino irritável. Tomo trimebutina, além de repor a vitamina D. Daniela, entendo o seu depoimento, mas a minha pergunta seria: você já segue o que tem icaro.med.br/saúde intestinal? Porque o básico que está lá é que pode estar por trás disso e não a água com limão, tá? Melhor médico que conheço. Obrigado. Obrigado sempre, Beli. Eu sou Anne. Fiz bem e não quero tomar então. Ir nas feiras e no Ceasa, pessoal. 80% dos alimentos comprados lá. Exatamente, eu compro nas feiras orgânicas. Márcio André é um dos nutricionistas que eu mais indico em todo o Brasil e ele sabe muito bem do que fala. Vale a pena vocês seguirem as redes dele. Muco nas fezes, o que pode ser? Vá lá no icaro.med.br/saúde intestinal e melhore o que está lá. Deve ajudar. O doutor acha perigoso o suplemento a granel? Não, eu consumo vários, tá? Tenho esofagite e faço uso de Dexilão. O que posso fazer para melhorar os sintomas? icaro.med.br/saúde intestinal. Lá vai ajudar. O que fazer para diminuir celulite? O que está no icaro.med.br/emagrecimento. Por quê? Celulite tem basicamente os mesmos fatores para gênese e agravação que são os fatores de engorda, tá? Então tem gente que faz obesidade abdominal, sobrepeso, tem gente que faz celulite, mas os fatores básicos são os mesmos. Como se faz para baixar lipase e amilase? Melhorar a dieta, tá? Diminuir carboidratos, melhorar os hábitos de vida e melhorar o equilíbrio hormonal. DHT alto na menopausa, o que pode ser? Tem que corrigir o que está no icaro.med.br/menopausa. Leite e derivados fazem mal à saúde? Em geral, sim. Já expliquei muito no site, nos vídeos com a doutora Gisela Savioli e outras nutricionistas lá no YouTube. Doutor, eu fiz a dosagem de vitamina D e deu 23. Tá baixa? Parece-me baixa. Boa noite. Qual o melhor filtro? De barro é bom? Eu gosto do filtro de barro, mas não é dos melhores. Eu prefiro os filtros de ionização e de estruturação da água, como o filtro da Chanson, Kangen, Purion, tá? Aqualive para alguns. Sofro com alguns incômodos com gases e estufamento. O que de natural o senhor me indica? Por causa do síndrome do intestino irritável. Daniele, tá lá no icaro.med.br/saúde intestinal. Por favor, acesse. O que você acha do colostro bovino para o Covid? Teoricamente, o colostro bovino suplementado em quem tenha bons hábitos de vida pode ajudar a aumentar a imunidade. Mas tem que melhorar primeiro o que está no icaro.med.br/imunidade. Não se toma suplementos antes de consertar o básico. Se eu tomar água com limão em jejum, tenho dor no estômago? A maioria das pessoas não tem, junto a bons hábitos de vida. Qual o nível ideal de testosterona no homem? Depende do laboratório que é consultado, tá? Normalmente, da média, do valor mediano para cima, mas tem que ver livre e outras coisas. Doutor, o uso diário de cúrcuma é prejudicial? Não que eu saiba. Eu uso. Linhaço, o senhor recomenda? Com ressalvas. Deixando hidratar previamente, sabe? Não usar todo dia, bem batida, com bastante água. A proteína é recomendada tomar depois do exercício ou antes? Dependendo do caso, antes e depois. Dependendo antes, dependendo depois. Varia muito de acordo com a alimentação, equilíbrio hormonal, tipo do exercício. Varia muito.
tá? Você é muito bom, obrigada. Aprendo bastante e aplico nas minhas consultas. Obrigado. As lives ajudam muito, obrigado. Vou seguir o doutor, obrigado. Márcio André, um dos melhores médicos, obrigado. Bom, gente, a live está terminando, tá? Eu tenho menos de 3 minutos, então eu queria agradecer a vocês pela confiança, tá? Agradecer bastante pela audiência e pedir para vocês que acessem o material que está aqui, ó, no icaro.med.br/card, tá? Porque esse é o meu material principal para a saúde de vocês, gratuito. Lá tem indicações de livros, tem aplicativo para celular e para tablets para poder ajudar a melhorar a saúde de vocês, lembrar vocês de fazerem o certo na vida de vocês. Lá tem as minhas redes sociais para vocês seguirem. Vocês podem me mandar dúvidas por direct, na medida que eu tenha tempo eu vou respondendo. Só entendam que eu recebo dezenas de dúvidas por dia e ainda tem as demandas de pacientes, então é difícil responder tudo em tempo hábil, não responder com links para vocês estudarem, tá? Mas eu tento fazer o melhor para vocês aqui. Então fiquem com Deus e não adianta só perguntar e não pegar conhecimento de qualidade para colocar em prática na vida de vocês, tá bom? Vocês têm que correr atrás de conhecimento de qualidade. Aqui no icaro.med.br/card tem muito conhecimento de qualidade para vocês e eu espero que vocês possam colocar isso na vida de vocês. Sempre estudem no mínimo 5 minutos de conteúdo de qualidade em saúde todos os dias. Sua saúde vai agradecer e no mínimo 5 minutos vão te dar no mínimo 2.000 minutos de estudo em saúde por ano. Isso pode fazer a diferença e salvar a sua vida e de pessoas que importam para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e um último aviso. Cuidado com o conhecimento que está sendo distribuído por aí por famosinhos. Tem muita gente que é famosa e tem conhecimentos de qualidade para vocês, como a doutora Alain Dutra, doutora Denise de Carvalho, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Glaucio Nascimento, Dr. Rodrigo Schroeder, Dr. Marcelo Almeida, Dr. Adolfo Duarte, Dra. Ruth Mercúrio, Dra. Gisela Savioli, Dr. Márcio André, que eu falei para vocês, que está na live, Dr. Gabriel de Carvalho, perdão se eu não citei alguns top aqui, mas tem vários, tá? Que fazem conteúdo de qualidade, sendo ou não mais famosinhos, com dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, mas eu tenho visto muitas pessoas seguindo conhecimentos como se fossem absolutas verdades só porque alguém tem dezenas, centenas de milhares, milhões de seguidores. Fama não garante conteúdo de qualidade. Por favor, pela saúde de vocês, sempre auditem se o conteúdo realmente é útil, é bom, é desinteressado e é um conteúdo respaldado para vocês em saúde. Tá bom? Um grande abraço, que Jesus abençoe vocês e famílias. Espero ter ajudado e nos vemos por aí. Eu vou deixar essa live gravada e peço muito para vocês que compartilhem, que deixem o like, que deixem sugestões, tá? Para poder sempre melhorar o conteúdo e torná-lo mais relevante para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.